Vamos falar sobre visto de procura de trabalho, tudo o que você precisa saber. Se ainda vale a pena aplicar para esse processo, quais são os requisitos, como que é o pedido e depois da emissão do visto, como fazer e como tem sido a aceitação dele na prática aqui em Portugal. Primeiramente, se vale a pena aplicar para esse processo. Eu te faço pensar exatamente o oposto, se não vale a pena aplicar. Vamos lá. Se você vem para Portugal sem um visto, você já vai estar aqui sem poder permanecer mais de 90 dias, a não ser que você peça a prorrogação do período de turismo, que é só para quem de fato vem a fazer turismo. Então, se você vem a morar, já não dá para fazer essa solicitação. Você não pode trabalhar, e não sou eu que estou falando isso, é a legislação, no artigo 185A e no artigo 198 da Lei 23/2007, deixa expresso que é proibido trabalhar aqui em Portugal sem ter uma autorização ou um visto de residência que te permita fazer isso. Então, uma vez que você não tem nenhum tipo de visto e nenhuma forma de autorização que permita você trabalhar, você não pode trabalhar, mesmo durante os 90 dias que você vai estar aqui em Portugal a passeio, por exemplo. Além disso, como se não bastasse o fato de você não poder trabalhar, o que é a base de qualquer convivência aqui em Portugal, você fica ilegal depois dos 90 dias. Então, se houver qualquer tipo de fiscalização, que tem sido muito intensa desde o começo de junho de 2024, você pode vir a ser barrado e mandado para fora do país. Então, imagine só você ser expulso e ter um prazo curtíssimo para sair do país. Além, é claro, que quando você está ilegal, você perde todos os seus direitos como um residente. Você passa a deixar de ter acesso à saúde, à educação e a diversos outros direitos. Então, não é nem se ainda vale a pena aplicar para o visto, mas será que vale a pena você vir para Portugal sem um visto? Na situação que está atualmente a AIMA, sem abrir vagas e tão difícil de conseguir um agendamento, pense bem, o visto de procura de trabalho ele tem um prazo, segundo a lei, de 60 dias úteis para ser analisado. Nós sempre recomendamos 90 dias. Assim você consegue ter uma previsão caso aconteça algum problema, alguma pendência ou atrasos no processo. Então são apenas 3 meses antes da viagem que você precisa se organizar. Claro que o ideal é você fazer isso com bastante antecedência para você poder se programar bem. Mas o que são 3 meses? Só mais 3 meses esperando, entende? Então o ideal sim é que você venha com visto, não porque vale a pena, mas é porque não vale a pena vir sem um visto. Bom, agora que você já entendeu que vale sim muito a pena você aplicar para um visto, nem que seja qualquer outro, não só o visto de procura de trabalho, vamos para esse processo. Quem que pode aplicar? Qualquer imigrante que tenha mais de 18 anos e pretenda vir para Portugal trabalhar. Então, se você tem a intenção de vir para Portugal e encontrar um trabalho, seja em qualquer área, você pode aplicar para esse processo de visto. É claro que se você for vir com família, vale a pena você considerar outro tipo de visto, para que assim toda a família possa vir em conjunto de modo regular, cada um com o seu próprio visto, já que o visto de procura de trabalho não permite você fazer acompanhamento familiar, que é basicamente trazer a família em conjunto. Quando se trata de menores de 18 anos, crianças e adolescentes, em geral, a imigração tem sido muito tranquila na aceitação que essas crianças acompanhem os pais que estão vindo com o visto de procura de trabalho. Mas isso é contar com uma coisa que nem a própria lei dispõe. É basicamente contar com a compreensão do agente de fronteira se ele vai permitir ou não. Então, realmente, o ideal é que cada um venha com o seu próprio visto, ao invés de fazer dessa forma. E quais são os requisitos? Basicamente, são super simples. Você vai precisar comprovar alojamento. Alojamento tem que ser de 120 dias ou apresentar uma carta convite. Serve reserva de hotel, serve Airbnb, serve contrato de arrendamento, o que você tiver, desde que você consiga comprovar essa sua permanência garantida por 120 dias aqui em Portugal. Depois, você precisa de seguro viagem por 120 dias ou um PB4 se você for um brasileiro. Ah, Maiara, mas o que é um PB4? Basicamente um acordo internacional que veio do Brasil, Cabo Verde, Itália e Portugal. Então, nesses 4 países, as pessoas desses 4 países podem ter acesso à saúde como um cidadão daquele país. Então, por exemplo, um português com um PB4 pode ter acesso à saúde no Brasil igual um brasileiro, assim como um brasileiro em Portugal pode ter acesso à saúde como um português. Então, o PB4 ele substitui o seguro viagem nos pedidos de visto de procura de trabalho. Em todos os processos que nós fizemos desde a mudança no dia 17 de janeiro de 2024 na legislação, só um que pediram de fato o seguro viagem. Em todos os outros, o processo seguiu só com o PB4. Sendo assim, já virou realmente comum a VFS e os consulados aceitarem só o PB4. A seguir, nós temos a questão da passagem de volta. Sim, você deve apresentar a passagem de volta, porém, se você for da CPLP, segundo a alteração que aconteceu nesse ano, no dia 17 de janeiro de 2024, você não precisa apresentar a passagem de volta. Isso é a própria legislação que traz essa informação. Então, de fato, eles já não pedem mais a passagem de volta. Aconteceu algumas vezes eles pedirem nos últimos meses, porém, eles já afirmaram o entendimento de que, de fato, não pode se apresentar, não pode se requerer de uma pessoa da CPLP a passagem de volta. Salientando que você ser da CPLP não te prejudica em nada, não te faz ser obrigatório seguir pela RCPLP. Pelo contrário, ser da CPLP só te favorece, porque você ganha inúmeros benefícios.
Dentre eles, como eu mencionei, não precisar da passagem de volta. Além disso, também você vai precisar apresentar que você tem em conta, que pode ser na Wise, pode ser em reais do Brasil, pode ser numa conta portuguesa, conforme você tiver, 3 vezes o valor do ordenado mínimo português, que nesse momento é 820 euros por mês. Então você vai fazer 3 vezes isso e tem que ter isso em conta. Se você apresentar uma carta convite, não dispensa isso, você precisa provar mesmo assim. A diferença é que se você apresentar a carta convite, pode ser na conta da pessoa que assinou a carta convite para você, mas ainda assim precisa comprovar. E por fim, o mais importante, é claro, o requisito principal é que a sua intenção de vir para Portugal tem que ser de fato trabalhar por contrato de trabalho, ou seja, de modo subordinado. Você não deve vir para Portugal aplicando para esse visto se a sua intenção é abrir empresa, se a sua intenção é estudar, se a sua intenção é trabalhar por recibos verdes ou qualquer outro tipo de mecanismo. O objetivo realmente tem que ser procurar um trabalho na área subordinada. Não é necessário que você tenha experiência prévia, nem que você tenha formações, nem nada do gênero. Literalmente é só querer vir trabalhar para Portugal e você vai apresentar a documentação necessária para esse processo. Uma vez que você cumpriu todos os requisitos, tem toda a documentação, agora você vai fazer a solicitação do seu processo. Você vai colocar toda a documentação num envelope e vai enviar para a VFS responsável pela sua área de residência. Lá no site da VFS, você vai colocar assim no Google, VFS Brasil. Vai ter um link, você vai acessar esse link e lá você vai encontrar no topinho pedir um visto de procura de trabalho. Então você vai colocar lá, pedir um visto de procura de trabalho e lá você vai ter a jurisdição, onde que você solicita o seu visto. E aí você vai identificar, de acordo com onde você mora, qual que é a VFS responsável. Uma vez que você identificou, você vai mandar essa documentação toda por correspondência para a VFS. Ah, Mayara, mas tem um consulado na mesma cidade que eu moro. Dá pra pedir nesse consulado? Dependendo, pode ser que dê. Você tem que acessar o eVisa, que é uma plataforma de solicitações de visto online, e lá você vai colocar toda a documentação, anexar o seu pedido, para que você vá presencialmente. Então você vai agendar um dia para ir lá presencialmente. Eu não recomendo seguir pelo eVisa porque ele é muito instável. Tem épocas que é excelente, que os processos andam muito rápidos, e tem épocas que demoram meses, 6, 8 meses. Então quando você vê alguém falando na internet, ai, meu visto demorou 6 meses, 8 meses, porque provavelmente ele requereu pelo eVisa, ou porque aconteceu algum problema no processo dele. Então, sendo assim, o ideal é que realmente você faça por correspondência. Você nem precisa ir em lugar nenhum, é só mandar por correspondência, é muito mais prático, você não acha? Pronto, uma vez que a VFS recebeu essa documentação, ela tem até 15 dias para analisar e fazer uma triagem para ver se não tá faltando nada, para depois mandar para o consulado. Se ficar faltando algum documento, eles vão te avisar por e-mail. Então é importante que o e-mail que você coloque no formulário corresponda ao e-mail que você acesse todos os dias. Então fica de olho nesse e-mail, porque é lá que eles vão se comunicar com você. Se faltar algum documento, você vai ter 10 dias para enviar esse documento. Pode ser online ou físico, dependendo do que a VFS requerer. Se você não cumprir essa exigência no prazo, eles devolvem o seu processo e descontam de você o correio para eles poderem te devolver o processo. Então eles devolvem a taxa do visto, mas não devolvem a taxa do correio. Então presta atenção. Agora, se tiver tudo certo no seu processo ou você cumprir a exigência dentro do prazo, então esse processo é encaminhado para o consulado responsável. O consulado, então, passa a ter os 60 dias úteis para analisar a sua documentação. Se faltar algo ou se eles quiserem algo a mais, também vai ser feita a comunicação por e-mail. Agora, digamos que o consulado não mande nada para você durante todo o processo. Não se desespere, é assim mesmo. Eles só vão se comunicar com você se tiver alguma coisa faltando, ou eles quiserem algo a mais, ou eles tiverem a intenção de negar o seu pedido, ou então o seu processo estiver concluído. Então, só nessas 3 situações é que eles vão falar com você. Se eles não falarem em nenhum momento, porque realmente não tem nada a se falar. Concluiu o seu processo, eles devolvem o seu passaporte por correspondência para sua casa. E aí, quando você abrir o passaporte, é quando você vai ver se o seu visto foi aprovado ou não. É pro seu visto já sair com o agendamento. Mas, Mayara, tem muita gente que saiu sem agendamento. Sim, pessoal, infelizmente tem muito visto que sai sem agendamento. E nós percebemos que em épocas de muitas solicitações de visto, eles não priorizam o visto de procura de trabalho para agendamento, eles priorizam outros tipos de visto. Então, consequentemente, a chance do seu visto sair sem agendamento é maior quando se pede um visto de procura de trabalho. Porém, não é para acontecer isso. Então, o normal é o seu visto sair sim com agendamento. Mas se ele sair sem agendamento, quando você já estiver aqui em Portugal, você vai ter que fazer aquela luta de conseguir o agendamento junto da AIMA. Lembrando que só com o visto você já está legal em Portugal. Agora, sobre prazos. Quanto tempo tem levado de fato esse visto na prática? O prazo legal é de 60 dias úteis. E na maior parte dos nossos processos tem ficado abaixo desse período. Então não tem ultrapassado os 60 dias úteis. Mas nós temos sim casos que ultrapassam esse prazo. É a minoria, mas tem sim. Épocas entre junho e setembro são muitas solicitações de visto de estudos feitas, porque setembro começa o ano letivo.
E, normalmente, a matrícula acontece entre abril e junho. Então, é nesse período que as pessoas pedem o visto de estudo. Por isso que os consulados andam mais devagar entre junho e setembro. Por isso que se você pedir o seu visto de procura de trabalho nesse período, pode ser que ele acabe atrasando sim. Mas o normal é ele ficar mesmo abaixo de 60 dias úteis. Pronto, uma vez que o seu visto chegou, já está lá bonitinho impresso, você vai olhar a data de validade. O início que começa a validade do seu visto e o fim. Você precisa entrar em Portugal dentro desse período da validade. Então você muda para Portugal e aqui você vai procurar o seu trabalho. Uma vez que você encontrou o seu trabalho com um contrato de trabalho subordinado, você vai comparecer em entrevista na AIMA para você solicitar a sua autorização de residência por trabalho subordinado, que é o artigo 88 da legislação. Atualmente, essa autorização de trabalho você só consegue com visto. Então, se você vem sem o visto, você não consegue mais, porque a única forma de você conseguir ela sem o visto era por meio da manifestação de interesse, que foi extinto. Então, não adianta, pessoal. Se você vem sem o visto, não consegue um trabalho altamente qualificado, você não vai conseguir uma autorização de trabalho. Por isso que é importante vir sim com o visto. Pronto, depois que você tem a sua entrevista, tem o seu trabalho, você vai reunir a sua documentação daqui de Portugal, que se resume basicamente no quê? NIF, comprovativo de morada, comprovativo de conta bancária, o seu contrato em si, os recibos, as folhas de pagamento, se você já tiver recebido, antecedente criminal do seu país de origem e assim por diante. Reuniu tudo isso, vai presencialmente na entrevista da AIMA, entrega a documentação, tira fotografia, assina, coleta digitais e aí é só aguardar então o seu documento chegar em casa. O prazo para a entrega da autorização é de 90 dias úteis, tá? Isso pode acontecer de atrasar, porque, infelizmente, a AIMA ainda está organizando muita coisa interna, então, consequentemente, isso acaba atrasando os processos. Mas o normal também é ficar abaixo dos 90 dias para você receber o seu documento. Uma vez que você recebeu o seu documento, a primeira coisa que você vai fazer olhar os dados dele para ver se está tudo certinho, se não tem nada de errado, porque se tiver alguma coisa errada, você precisa pedir correção dentro de 20 dias que você recebeu, porque se você pedir depois dos 20 dias, você paga uma taxa adicional. Tudo certo com o seu documento? Agora ele é válido por 2 anos. No final da validade, você pode renovar ele por qualquer outro tipo de trabalho, por recibos verdes, por ter uma empresa ou por continuar como subordinado, por exemplo. Então, uma vez que você recebeu o seu documento, você tem sim a liberdade de poder trabalhar em outros tipos de trabalho, como recibos verdes e abrir empresa. Não é obrigatório você ficar para sempre como trabalho subordinado, porque a própria legislação permite você fazer essa troca de um trabalho para outro. Mas pronto, agora você entendeu os requisitos e como é o processo. E como está sendo a aceitação do visto por trabalho na prática? Bem, depende muito da localidade, do banco, da empresa, porque cada lugar vai ter o seu próprio entendimento. Então, tem sim empresas que ainda têm receio de aceitar profissionais só com o visto de procura de trabalho. Mas acredite, essa empresa não te contrataria se você não tivesse o visto. Agora, tem muito mais empresas que aceitam. Então, quanto mais o tempo vai passando, mais empresas têm entendido que esse visto permite trabalhar aqui em Portugal. Então, por isso que a aceitação tem sido muito boa na prática. Tem sim ainda muitas empresas que não aceitam, mas a maior parte delas aceitam. Então sim, vale muito a pena aplicar para esse processo se você pretende vir para Portugal trabalhar. Sobre o NIS, não sei se vocês têm acompanhado, mas houve uma alteração na questão do NIS, que passou a exigir que para poder solicitar o NIS de estrangeiros, a pessoa tenha um visto ou uma autorização de residência. Porém, na prática, a gente apresenta os vistos e eles não estão aceitando. Então, todos os pedidos de NIS, eles estão requerendo, de fato, a própria autorização de residência. Porém, eu acredito que isso é temporário, que em breve eles devem voltar atrás e entender que o visto já é suficiente para uma pessoa ser residente e passem a aceitar emitir o NIS para essas pessoas com o visto. Mas não se preocupe, você não pode ser prejudicado por esse fato. Então, você não pode levar prejuízos pelo fato da própria Segurança Social não estar emitindo o seu NIS. Na questão da saúde, com o visto você consegue um tente provisório, não consegue o definitivo, porque realmente o definitivo é só com a autorização de residência conforme a própria legislação diz. Com o provisório você consegue ter acesso ao atendimento de urgências e coisas do gênero. Realmente, para você ter médico de família, com participação do governo em receitas e assim por diante, é só com autorização mesmo. Mas lembrando que questões de saúde, trabalho e etc. são questões de urgência, que se você tem os seus direitos infringidos, digamos que você faz um tratamento médico que precisa mesmo ter acompanhamento, e aí pelo fato de você não ter o utente definitivo, isso te impossibilita, é uma razão de urgência para intimação judicial,
que é aquele procedimento que a gente entra no tribunal para obrigar a AIMA a te agendar rápido. Então você conseguiria acelerar o seu agendamento caso fosse essa situação. Então era isso, pessoal. Espero que eu tenha falado tudo. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E lembre-se que se você precisar de algum apoio, entre em contato conosco pelos dados que estão aqui na descrição do vídeo. Tem o telefone, o e-mail, você pode estar chamando a gente ali para conversar, tá bem? Se inscreve no canal e acompanha nossas redes sociais que a gente posta conteúdo com muita frequência. Grande beijo!